Bom dia, Brasil. Bom dia, segurados. Eu ia fazer só alguns vídeos curtos hoje para falar sobre o auxílio-doença, algumas dicas rápidas. Mas o auxílio-doença é um tema para a gente conversar bastante. O segurado vai ter direito ao auxílio-doença depois que ele já contribuiu pelo menos 12 meses com a carteira assinada, ou como autônomo ou facultativo, e acontece de ele ir ao médico e ter um atestado dizendo que ele precisa de um afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Porque quando é até 15 dias, fica por conta do empregador. Então, quando passa desses 15 dias, a pessoa vai ter que ir ao INSS ou entrar ali no aplicativo Meu INSS, que está ótimo, ele está bem funcional. E você vai precisar de um atestado bem consistente, porque passar na perícia não é uma questão de sorte. Quando você tem um atestado concreto que dê respaldo ao médico perito conceder para você o benefício, ele vai conceder. Não há interesse dos médicos em negar o benefício, porque no INSS tudo que flui melhor e é concedido, analisado e a gente vê que está dentro do que a lei exige, para nós funcionários, no caso agora eu estou aposentada, mas para nós funcionários é sempre melhor que o benefício seja concedido, porque aí flui tudo. Porque um benefício que é negado, ele volta como recurso, ele volta como uma ação judicial, então ele acaba emperrando mais a máquina previdenciária do que o benefício que fluiu direitinho. Então, quando você tem em mãos um atestado bem forte, concreto, você vai passar na perícia se você está incapaz para o trabalho. Esse atestado tem que ter a data da emissão, o Código Internacional de Doenças, que a gente chama de CID, né? A data do início da doença, da incapacidade e quantos dias a pessoa precisa. Quando é menos de 15 dias, vai ficar por conta do empregador. Quando passa de 15 dias, a pessoa vai buscar o INSS. A data do início do benefício é o 16º dia de afastamento do trabalho. A partir dali, a pessoa vai receber pelo INSS, então, depois que passar na perícia. No aplicativo Meu INSS, você vai fazer o teu acesso, vai dar uma olhada no teu cadastro, já aproveita e atualiza, tem em mãos sempre o teu NIT, que é o número do trabalhador, número de inscrição do trabalhador, que também às vezes é chamado de NIS, ou PIS, PASEP, ou número de inscrição como autônomo. É um número grande e é esse número que vai te dar acesso a todo o teu cadastro nacional de informações sociais. É o que nós usamos, é o que a Receita Federal usa também. Atualize todos os seus dados, deixe bem certinho, CPF que esteja atualizado, porque se ele não tiver atualizado na Receita Federal, vai bater na trave. Então, esteja com os documentos sempre atualizados, tua certidão civil, se você é casado e separou, tem averbação na certidão, deixa tudo atualizado para ser funcional na hora que você requerer o benefício. Teu CPF em dia no cadastro na Receita Federal, né? Como eu falei agora há pouco. Tudo isso vai ajudar a que seja bem funcional o teu requerimento. Por conta da pandemia no ano passado, como era uma situação totalmente nova e difícil, foi anunciado que os segurados iam poder receber pelo menos os 30 dias que era necessário para a condição do Covid, né? Sem perícia. Na época eu tentei até conceder, mas talvez o sistema não estava ainda pronto para uma situação extrema como essa, e eu mesma não consegui uma concessão de benefício. Mas acredito que hoje em dia já está bem atualizado e já deve estar redondinho o sistema. A data prévia é boa nisso. Então, por conta da pandemia, a demanda de auxílio-doença deve ter crescido muito. Então, tenha comprovantes da tua incapacidade também. Quem tem exames complementares vai poder, no aplicativo, colocar ali, anexar virtualmente
os laudos de tomografia, laudos de exame, laudos de teste, resultado do teste, né, comprovando. E assim para as outras doenças também. Você vai entrar ali no aplicativo, vai requerer o auxílio doença e vai agendar sua perícia, vai anexar alguns documentos. Então, faça no formato certo, que seja aceito pelo sistema, e anexe tudo que você tem para comprovar a sua incapacidade. A pessoa que já contribuiu mais de 12 meses vai ter direito ao auxílio doença. Acontece às vezes de pessoas que já tiveram a qualidade de segurado, porque com uma contribuição você já se torna segurado, mas a carência para um auxílio doença é de 12 meses. Aí acontece às vezes da pessoa ter trabalhado 12 meses, tinha direito para auxílio doença, mas daí saiu do serviço. Quando a pessoa fica fora do serviço, fora da contribuição do INSS por mais de 12 meses, ela perde a qualidade de segurado de novo. Para ela resgatar o direito de ter auxílio doença, ela vai precisar contribuir pelo menos 4 meses de novo, que é o resgate da qualidade de segurado e da condição para receber o benefício em questão que nós estamos falando aqui. Pelo menos 1/3 do exigido lá no início, que era 12, agora com 1/3, que seria 4 meses, 4 contribuições, você requer de novo, você adquire de novo o direito ao auxílio-doença, tá? Auxílio-doença é um tema muito rico, que eu gosto muito, trabalhei a vida inteira com isso, e assim, ó, os dados da perícia sempre vão ser sigilosos no INSS. Não, os terceiros não têm acesso aos teus dados da tua doença, da tua incapacidade e tal, somente o médico perito mesmo. Outro tema muito rico e muito bom, parecido com auxílio doença, é o acidente do trabalho. Esse é tema para um vídeo inteiro só sobre acidente. Trabalhei muito tempo com isso e assim, ó, na previdência é muito funcional o auxílio doença e o acidente do trabalho. O acidente do trabalho ainda é mais interessante, porque tem muitas situações que as pessoas nem conhecem. Uma doença do trabalho, um acidente de trajeto, o acidente do trabalho típico mesmo, a pessoa estava lá executando o trabalho e aconteceu de se machucar. Tem que ser comunicado ao INSS, sempre e sempre, mesmo que seja só uma farpinha lá no dedo, ou um esbarrãozinho, tem que ser comunicado, tá? Porque o acidente do trabalho, a comunicação do acidente do trabalho, a CAT, como a gente fala, ela tem que registrar para fins de estatística, de segurança no trabalho, e para que se mais tarde a pessoa venha ter alguma complicação sobre esse incidentezinho pequeno, às vezes, ela venha ter o seguro garantido. Existe ainda a reabilitação profissional, que também é um tema bem bom para a gente falar mais tarde. E o auxílio-doença, ele funciona. Então, às vezes a pessoa, quando está em auxílio-doença já há 1 ano, 2 anos, já é considerado um benefício longo. Aí os médicos vão começar a estudar a situação dele para ver se é uma causa para uma aposentadoria por invalidez, ou para colocar na reabilitação profissional, um estudo na empresa mesmo, nós tínhamos uma equipe muito boa de reabilitação profissional, ou se a pessoa não conseguir voltar mesmo para o trabalho, os médicos provavelmente vão optar pela aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, por incrível que pareça, ainda é financeiramente mais vantajosa. A gente não pode dizer que na vida ela seja mais vantajosa, porque daí a pessoa está numa situação de uma invalidez concreta, né? Incapacitante mesmo. Mas ela não tem desconto de INSS. Como o auxílio-doença, ele já vem descontando o INSS e garantindo suas contribuições no período que você está afastado, conta como tempo de serviço. Aí ele vem o desconto ali no pagamento. E quando a pessoa é aposentada por invalidez, ela não vai mais descontar o INSS. Então, automaticamente melhora um pouquinho o pagamento, o salário ali, a renda mensal do segurado.
Nos próximos vídeos eu quero conversar sobre acidente do trabalho, sobre pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição, que agora até está tendo a revisão da vida inteira, um tema bem interessante também, aposentadoria por idade, aposentadoria do trabalhador rural, comprovantes de trabalho de atividade do trabalhador rural, tipos de contribuinte, autônomo, facultativo, empregado, e como é que acontece essa contribuição, a parte do empregador, a parte do empregado que é descontado. E, enfim, a previdência é um tema de grande riqueza e que as pessoas têm que se acostumar a vivenciar e acompanhar de perto. Hoje em dia, dá para acompanhar se o teu empregador está contribuindo direitinho, se ele está recolhendo, que compete a ele os recolhimentos, você está indo tudo certinho. Não pode a pessoa passar uma vida contribuindo e deixar para mais tarde requerer aposentadoria e vai lá e requer no INSS, tipo, vamos ver se vai dar certo. Não é assim, não é uma questão de sorte. É matemático, entende? Então, a pessoa que acompanha as contribuições a vida inteira não vai ter surpresas quando chegar no fim da carreira, né? E hoje em dia isso é possível, você entrar lá no meu INSS, no aplicativo, e acompanhar as suas contribuições, se está certinho mesmo. Seu empregador está contribuindo conforme o que você recebe. Porque o que acontecia muito antigamente, uma situação delicada. O empregado e o empregador entravam num acordo para contribuir, porque era obrigado a contribuir, e daí contribuía sobre o salário mínimo e ficava pagando por fora bem mais para o empregado. Aconteceu o quê? Daí mais tarde, quando o empregado precisava de um benefício, ia ver que, na verdade, ele só teria direito ao salário mínimo, porque contribuíram só porque era obrigado. Então, não é uma situação favorável, tá bom? Deixem nos comentários o que vocês precisarem saber, que eu vou estar aqui para tirar essas dúvidas, na medida do possível, tá bom? Vem comigo!